Boa tarde, bem-vindos a mais um Raciocínios Econômicos. No vídeo de hoje, eu vou tratar sobre o que é inflação, mas eu pretendo não ser muito prolixo e eu pretendo não gastar muito do seu tempo para você entender o básico. Veja, se você é novo no canal, eu sou o Léo. Trabalho com economia, sou economista e sou apaixonado por economia e eu vi um lapso no YouTube que a economia é tratada como jornalismo, né? Tem um canal ou outro que é muito bom, a maioria em inglês, mas eu quero explicar para vocês o que é economia. Você pode ser leigo em economia, eu tento ser bem didático, às vezes até um pouco chato. Eu faço algumas análises, como os meus seguidores dizem, na verdade eu dou aula de macroeconomia aplicada às vezes, né? Dê uma pesquisada aí no canal, depois que vocês fecharem esse vídeo, ou vejo agora se algum outro tema interessar vocês. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar o que é inflação, mas eu quero agregar um valor para vocês, tá? No vídeo de hoje vocês vão entender o que é inflação, basicamente, de uma forma bem simples, de uma forma científica. E vocês já devem ter ouvido algumas siglas sobre o cálculo da inflação. IPCA, IGP-M, né? E tem outros IGPs, o IPCA também tem outros, e INPC, tá? Como eles te afetam, o que são essa sopa de letrinhas, como te afetam, como usá-los ao seu favor. Porque você entender um pouco de PCA, um pouco de GP, um pouco de inflação e um pouco do que as escolas dizem sobre o que é inflação, escolas econômicas, né? Pode ajudar você sim no seu dia a dia. Desde um contrato de aluguel, até um contrato de financiamento de carro, até para você negociar o seu salário, né? Se dá para negociar, né? Então, hoje, no vídeo de hoje, eu vou tratar sobre isso. Eu pretendo ser rápido, eu pretendo não gastar tanto tempo hoje. Se você gosta do meu trabalho, curta, compartilhem, comentem, tá? E compartilhe com seus amigos. O canal tá crescendo bem, mas eu quero resultados, né? Certo? Porque é um prazer meu dar essas aulas, e eu acho que o pessoal tá gostando. Mas, claro que eu quero ver isso, né, crescer o mais rápido possível para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá certo? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E, basicamente, o que é inflação? Né? Bem, em economia tudo depende, tá? Isso aqui eu vou falar um pouquinho depois. Isso aqui é o cálculo, né? Mas em economia tudo depende, né? Vocês ouvem aí na imprensa que inflação é o aumento dos preços. Sim e não, né? Em economia, como uma ciência, nós temos algumas escolas de pensamento. Nós temos escolas de pensamento em todas as ciências. A física, ela tem escolas de pensamento, mas a física é uma ciência exata, né? É um pouco difícil você conviver duas escolas de pensamento diferentes, porque as escolas de pensamento são mundos em si, tá? Na física você tem a escola newtoniana e depois você tem a escola do Einstein, que é a escola relativística, né? A escola relativista absorveu a escola newtoniana e diz que a escola newtoniana serve para algumas coisas e para outras não. Bem, basicamente. Na economia não é tudo tão harmonioso assim, tá? Economia às vezes parece um estudo de religiões comparadas, né? Uma religião tenta olhar a outra pela sua própria ótica, então nisso ela só pode condenar o inferno ou o céu ou dizer coitadinho, certo? É um pouco o estudo de escolas econômicas, é um pouco de estudo de religiões comparadas no sentido, eu não sei o que você está fazendo, fica com Deus, certo? Mas em economia não, normalmente o pessoal se odeia. Até porque você tem economia prática, né? Alguém tem que tomar as decisões a partir do que o conhecimento científico diz. E como eu acho que você não é um deputado nem um senador, caso seja, por favor, veja os vídeos para você entender que tem muita coisa que tá errada no mundo. Mas enfim, por que é importante eu falar um pouco dessas escolas? Porque se você entender o que elas estão falando, talvez você possa tomar melhores decisões para o seu dia a dia. Desde o investimento até tomar uma dívida ou não. Tá?
ou até investir no setor real. Pô, será que eu tenho que comprar aquela casa e reformar? Para você pôr na ponta do lápis. Tá? Eu não sou tão matemático, no sentido que tudo tem que ser calculado, mas o papel e a matemática é uma ferramenta lógica que pode te ajudar. Então, se você está pensando em fazer um investimento, saber um pouquinho das escolas, o básico que eu vou tratar aqui, uma tabelinha que eu fiz aqui, vai te ajudar. Tá? Inflação é delta é variação, né? É variação percentual dos preços, que é o que o jornalismo te vende. Tá bom? Então você fala, o IPCA aumentou 1%. O IPCA aumentou 1% ao mês, né? Ou 7% ao ano. Enfim, o IPCA, o IGP. Tá? Mas o que é o fenômeno que os índices de inflação medem? A escola marxista diz que o fenômeno inflacionário é um fenômeno estrutural e de demanda. Estrutural por quê? O conflito distributivo, que é a base do materialismo, que é a história, que é a base do marxismo, o marxismo é o materialismo histórico, que essa escola de pensamento econômico entende que o mundo é feito de briga, e da briga de classes, a luta de classes, né? O camponês brigava com o senhor feudal brigava com o camponês e o oprimia, e assim vai. E que a inflação no sistema liberal, no sistema capitalista, é o conflito distributivo de que o industrial ou o latifundiário sempre vai querer maximizar o lucro e assim vai querer diminuir os salários, aumentar também o preço. E isso é o conflito distributivo que leva a desequilíbrios. Então isso é o aumento de preços. É lógico que as escolas marxistas mais recentes, existe tanto marxismo quanto existe gente no mundo, tá? O marxismo é uma coisa meio complicada de colocar numa caixinha, mas basicamente o conflito distributivo da burguesia e do Estado contra o trabalhador, que leva a distorções no processo produtivo e assim ao aumento de preços. Tá? É importante nós entendermos a escola marxista porque todo mundo no Brasil tem um pouco de marxista. Então, os empresários acham que... Os empresários realmente no Brasil, alguns tentam maximizar o lucro e diminuir os custos. E isso leva a conflito... Isso leva a desequilíbrios. Mas o mais importante é o seguinte, os formuladores de política pública têm isso na cabeça. Aí você entra esses defensores do consumidor de YouTube, que basicamente eles têm o fenômeno inflacionário, eles falam assim... você não pode aumentar o preço da mercadoria porque, vamos supor, teve um caso aí na crise sanitária que o preço do gás aumentou porque teve um problema numa tubulação da Petrobras, se eu não me engano, e o preço do gás do botijão aumentou muito. E aí foi esse pessoal de defesa do consumidor, que vocês sabem quem é, foi fazer gravações aí falando, olha, por que você está vendendo botijão a um preço X, né? Se você está vendendo a 1, se você está vendendo a 2, se o preço era 1, e você não recomprou os estoques. O preço aumentou, mas aumentou na distribuidora, não aumentou na refinaria, não aumentou aqui ainda. Tá, mas aí é o problema da escola marxista, e é um problema que vocês também têm na cabeça, é o seguinte, quando você trabalha com comércio, você não pode esperar, eu comprei uma coisa a 1, hoje aquela coisa está a 2. Você não pode esperar você renovar o estoque para aumentar o seu preço. Por quê? Porque se você não aumentar o preço do que já está em estoque, você não vai conseguir repor o estoque. Então, é uma coisa um pouco gananciosa você aumentar o estoque, né? O posto de gasolina aumenta o preço da gasolina quando tem notícia no jornal de que o preço da gasolina na Petrobras aumentou. Só que aí você fala, mas o combustível que eu tô pondo no meu carro é um combustível que ele ainda não comprou, ele comprou no preço antigo. Mas se ele te vender pelo preço antigo, ele não consegue recomprar e recompor os estoques. Então, realmente, a escola marxista ignora isso. Ou ela não ignora e fala que isso é um problema distributivo, isso é um problema estrutural do capitalismo. O capitalismo é assim, tá? Bem basicamente. A escola keynesiana, existe o keynesianismo existe o neo-keynesianismo, né? Ambos dizem que o fenômeno inflacionário é um fenômeno de demanda, né? O keynesianismo conviveu com o problema deflacionário também, tá? Mas o keynesianismo diz que o problema inflacionário, e o neo-keynesianismo também, são problemas de demanda, ou seja,
Quando você aumenta muito a demanda, você força a capacidade produtiva, tá? Eu quero mostrar isso. Quando você aumenta muito a demanda, você tem aqui, né, a capacidade produtiva. Você tem aqui a curva de oferta, né? Aqui é o preço, aqui é a quantidade. Uma empresa consegue produzir mais à medida que... Aqui é zero, né? Ela consegue produzir mais à medida que o preço aumenta, certo? O consumidor, ele consome mais à medida que o preço diminui, né? Aqui é demanda e aqui é oferta. Tá? E aqui é o preço de equilíbrio. E você também tem a capacidade produtiva da fábrica, né? Essa curva já sai aqui, mas a fábrica consegue produzir um determinado preço. À medida que a demanda mais pelo mesmo preço que está aqui, a demanda, olha, o preço de equilíbrio, né, é 1, vamos dizer assim. E a 1, ele consome 100. Existe a um preço 1, eu tô com a demanda total, né? Se compram 100 pães por dia. Aquela padaria vende 100 pães por dia a um preço 1. Só que à medida que o público, né, que são os consumidores, tem um aumento do poder de compra, né? Eles estão ganhando mais, porque o salário aumentou, ou só as pessoas são mais produtivas, elas conseguem ganhar mais dinheiro, né? Elas aceitam pagar mais e consumir mais pães. Elas aceitam por aquele mesmo preço consumirem mais pães. Então elas vêm aqui a 150, elas estão ainda a um preço 1, elas aceitam consumir 150 pães. 150 pães. Então a demanda sobe. A demanda subiu. Eu ainda tenho aqui 150 pães. 150 pães é um preço 1. Mas a oferta não consegue produzir, né? Aqui você tem um shortage. A oferta não consegue produzir essa quantidade de pães a esse preço. A oferta diz, olha, por esse preço eu tenho que comprar outra máquina, ou eu tenho que contratar mais funcionários, ou para mim não compensa a quantidade de trabalho que eu, como produtor, estou tendo, para mim não compensa, eu vou aumentar o preço. E aí o novo preço de equilíbrio, aqui a demanda 150. A demanda vai ter que pagar um preço. A oferta, a curva de oferta também muda. E aqui eu tenho um novo... A segunda curva de oferta, né? Perdão, fiz errado, né? A segunda curva de oferta eu tenho aqui um novo preço de 150. Eu tenho um novo preço de 1,20, por exemplo. Os pares são 1,20, 150. Ou seja, para um preço de 1,20, a padaria consegue produzir 150 pães por dia. Ao ponto que a demanda precisa pagar 1 para 100, vamos supor. Entenderam? Por quê? A demanda, por essa demanda que aumentou, o comerciante aumenta o preço. Ah, mas você diz que quanto maior o preço, mais ele produz. Quanto maior o preço, mais o padeiro produz. Sim. E quanto menor o preço, mais a oferta consome. Caramba. Quanto maior o preço, mais a demanda consome. Quanto menor o preço, mais a demanda consome. Sim. Só que a demanda pode ter mudanças de poder de compra. Então você mudou aqui a cadeia. E aí isso gera estresse na capacidade produtiva, que gera aumento de preço. Isso é o que o neokeynesianismo diz, tá? E o keynesianismo chamava isso de hiato inflacionário. Por quê? Porque o produtor de pão pode aumentar o preço para 1,20 para conseguir produzir 150 pães, porque a máquina que ele tem não consegue produzir naquela quantidade, vamos supor. Ou aquele padeiro só consegue produzir 100, ele teria que ir outro forno.
Se a oferta se a demanda se mantém a 150, ele pode colocar outra máquina ou contratar outra pessoa para restaurar a capacidade produtiva. Aí ele trabalha dentro da capacidade produtiva e ele pode diminuir o preço. Tá certo? E o neo-keynesianismo diz que aqui também existe a expectativa. A expectativa de que o preço não vai se manter tão alto, ou que isso é um choque, pode manter a inflação. De que a expectativa do empresário que aquele preço não vai continuar subindo, evita que o empresário aumente a capacidade produtiva. Ou a expectativa dos consumidores que o preço de alguma coisa vai subir, faz o preço subir. Porque ele compra todos os estoques e você faz choques, tá? O que é importante a gente saber disso aqui? Se você é empresário, é importante você ter essa ideia na cabeça. De que... e é o que eu falei do problema das análises dos programas sensacionalistas sobre o consumidor, né? Que vão lá e falam, como é que você aumentou o preço se o seu estoque ainda não mudou, tal? O keynesiano e o neo-keynesiano já entendem isso. Eu tenho que aumentar o preço, porque o preço vai... mais gente consumindo, amanhã na fábrica sobe, eu tenho que repor o estoque. Ou eu tenho que comprar mais estoque para manter essa oferta, então eu tenho que aumentar o preço porque eu não tenho dinheiro à vista. Entendeu? A neoclássica, a monetarista e a austríaca, elas já introduzem uma outra coisa. Veja, a keynesiana e a neo-keynesiana também vem essa demanda não só das famílias, mas também do governo. A demanda do governo pode gerar hiato inflacionário e expectativa, que gera inflação. Tá? A neoclássica e a monetarista, elas introduzem uma nova coisa, que se chama oferta de moeda. Que é um fenômeno monetário. A neoclássica entende que existem inflações de fenômeno monetário e existe inflação de demanda e de oferta. O que é uma inflação de oferta para o neoclássico? Olha, no exemplo da padaria, a máquina do padeiro quebrou. Ou o preço do trigo aumentou muito. Por que o preço do trigo aumentou muito? Porque uma fazenda que produzia 100 de trigo, agora está produzindo 70 porque teve muita chuva. Então eu tenho 30% menos de trigo, a quantidade de pessoas querendo comer pão continua a mesma, pão, macarrão, enfim. Então eu tenho que aumentar o preço para continuar, porque é um leilão, né? As commodities são leilões, todo mundo quer consumir trigo, então você aumenta o preço, quem pagar mais leva, porque tem menos trigo. Tá? E também você tem a de demanda, que é como que eu expliquei da padaria. A neoclássica equilibra as duas, né? E também a neoclássica também entende que o aumento de demanda pode se dar por um fenômeno monetário. Ou por gasto do governo no sentido mais monetário. Você aumentar a quantidade de dinheiro circulante na economia, você desequilibra o gráfico, o preço de equilíbrio de oferta e demanda, porque você tem mais agentes econômicos que dão menos valor para aquele dinheiro. Por que ela dá menos valor para aquele dinheiro? Por que as pessoas começam a consumir mais pães? Elas podem consumir mais pães porque existem mais pessoas que têm acesso aos pães, ou mais pessoas trabalhando, ou você pode consumir mais pães simplesmente porque o seu dinheiro você que ganhava 10, agora você está ganhando 20. Então eu estou disposto a pagar mais. Isso pode acontecer do ponto de vista de aumento real dos salários, que é a inflação keynesiana e neo-keynesiana, ou isso pode acontecer simplesmente porque existe mais dinheiro em circulação. E quando existe mais dinheiro em circulação, as pessoas dão menos valor ao dinheiro, porque é a utilidade marginal. Tá? O que é utilidade marginal? Se você tem um pacotinho de chiclete e alguém te pede, e ele está completo, e alguém te pede um chiclete, tem 5 chicletinhos ali, você dá um, porque a pessoa só pediu um. Agora, se você tem um chiclete e a pessoa pede seu último chiclete e você não consegue comprar, provavelmente você vai dar porque você não é miserável, mas você pode sentir a necessidade de falar, poxa, é meu último. Ah, mas o primeiro e o último chiclete é o mesmo. Sim, mas o sentido é que no outro tinha substituto, esse não tem mais. Né? Então é utilidade marginal. Se R$1.000 é muito dinheiro para você me dar, se você tem 1 milhão na conta, você não vai sentir. Porque é utilidade marginal. A utilidade marginal do dinheiro. Né? Ou, por exemplo, aquelas moedas que tem vários números. Né?
audiência mais velha aí, ou se você pega em outros países, por exemplo, 5 mil rublos são mais ou menos 600 reais, 300 reais, se eu não me engano. 5 mil rublos. Né? Por que 5 mil? Por que 300? Por que na Inglaterra, você, 2 libras esterlinas, você compra 1 quilo de carne de porco, ou comprava, a última vez que eu fui lá. Mas, por quê? A quantidade, o valor do dinheiro é dado, as coisas valem tanto quanto o comprador está disposto a dar por elas, né? Ou tem uma outra frase maravilhosa, que é o seguinte: as coisas valem o menor preço que o vendedor está disposto a vendê-las e o maior preço que o comprador está disposto a pagar, né? O dinheiro também é a mesma coisa. Então, a quantidade de dinheiro em circulação, claro que influencia, porque se existe mais dinheiro, é só você pôr mais zeros, ao ponto que não tem mais zeros, tá? Eu acho que todo mundo sabe isso aqui, mas só repassando. Isso é uma ideia neoclássica. Então, a expectativa... E o que isso ajuda? E aqui também entra a ideia monetarista. Os monetaristas dizem que inflação é um fenômeno estritamente monetário. O Friedman dizia isso. A inflação só existe do ponto de vista monetário. É porque você aumenta o M1, né, que é a quantidade de dinheiro em circulação e depósitos à vista, você aumenta a quantidade de dinheiro disponível e você gera, e você desregula, os austríacos também dizem isso, você desregula, só que os austríacos dizem que o crédito também faz isso, né? Aí entra aquele negócio que eu falei de religião comparada, né? Tá todo mundo falando a mesma coisa. Tá todo mundo falando a mesmíssima coisa, mesmíssima. Só que o peso das palavras é diferente. O que o Keynes e os neokeynesianos estavam falando aqui, olha, quando você aumenta a demanda, você cria um hiato de oferta e você gera inflação. Os neoclássicos estão dizendo que isso pode acontecer por desregulação da quantidade de moeda em circulação ou por quebra da capacidade de oferta. Sim. Os monetaristas dizem, olha, isso só acontece, inflação só acontece quando você quebra a oferta de moeda, quando a oferta de moeda sobe mais do que a capacidade de produção. É o desequilíbrio. E os austríacos dizem, não, olha, isso também, mas com o aumento do crédito e com o aumento do crédito, e isso leva à quebra de cada ente de razão do preço de equilíbrio da economia. Tá todo mundo falando a mesma coisa. E os marxistas também estão falando a mesma coisa. O que leva à inflação é um conflito distributivo. Sim, tá? Isso é inflação. O que isso ajuda a sua vida? Eu acho que o que mais ajuda a sua vida é a ideia monetarista. É a ideia monetarista, principalmente quando você vai fazer a decisão de guardar dinheiro, né? Aqueles youtubers que falam, olha, guarde 50 reais por mês, poupe a sua capacidade de consumo. Teve até um cara que eu vi no X, né? Que ele falou assim, eu comecei a poupar, juntei 100 mil em 2014, desde 2014 até 2018, depois agora 2018 para cá eu consegui 300 mil. Tá. Se você tivesse dado a entrada num apartamento em 2014, dependendo do lugar em São Paulo, você conseguiria dar 100 mil de entrada e você já teria pago o resto do apartamento. E hoje o apartamento vale 300, 400 mil, certo? E hoje você só tem 300. Mas eu não tô pagando, eu teria que pagar os juros, tal, tá. Mas no Brasil, os juros têm isso aqui é outra discussão. Mas a gente tem que entender o seguinte, essa ideia monetarista de que a inflação é um fenômeno monetário é muito boa para nós tupiniquins, tá? Por quê? Porque no Brasil o problema é monetário. Antes do Plano Real, era a inércia inflacionária, que realmente acontecia. Que isso é outro tema. Mas realmente, saber o básico disso aqui, vocês podem até tirar um print aqui, né? Isso vai ajudar muito vocês a ter uma ideia de planejamento para sua vida, tá bom? E como se calcula... e outra coisa. Por que você pode aplicar isso para sua vida? Se você é um comerciante, se você é um padeiro... Não, se você é um produtor, né? Se você é um padeiro, se você é um plantador de melancias... se você é um prestador de serviço como mecânico, eletricista, e você é um eletricista que quer colocar uma equipe e tal, entenda choques de demanda. Quando o preço começa a subir muito, do seu serviço começa a subir muito, ou dos seus bens começa a subir muito, calma,
e não pense imediatamente em aumentar a sua capacidade de produzir, sua capacidade produtiva. Se você tem uma empresa de eletricistas, você é um eletricista, pense antes de contratar um ajudante ou de comprar uma outra máquina, porque esse short de demanda pode passar. E aí os preços vão baixar. Porque você aumentou sua capacidade produtiva, você tem que pagar o aluguel da máquina, o preço, enfim. Tá? E se você é um padeiro também, você vai ter que pagar CLT, porque existe a rigidez de salários. Então você não pode demitir. Então isso vai te ajudar. Se você investe, reflita muito na ideia neoclássica. Nem tanto monetarista, mas na ideia neoclássica. Para você entender cada passo do governo. Se você investe, mas você não investe para ficar rico, mas você investe para preservar o valor do seu dinheiro e e tem algumas escolhas entre comprar um apartamento ou colocar um dinheiro no CDB, no CDI, né, no CDB corrigido a CDI. Pense um pouco sobre a ideia monetarista, que a quantidade de moeda sempre cresce mais que a quantidade de produção, e isso gera inflação. Se a quantidade de moeda cresce mais que a capacidade de produção, o que é capacidade de produção? Capacidade de produzir capital, ou bens de consumo duráveis, que em limite é igual a capital. Então, se a quantidade de moeda sempre cresce mais do que a quantidade de produção, comprar um apartamento é sempre melhor do que deixar dinheiro sendo corrigido no banco. E isso leva àquele vídeo que eu fiz lá no começo do canal, que eu mostrei que o ouro, que ouro e apartamento valorizaram mais, valorizaram muito bem. Né? O dólar valorizou mais do que um apartamento por outros problemas ali, vocês vão ver. Mas ali vocês podem ter uma ideia de como não ficar milionário, não fazer trader, mas entender um pouco como navegar, tá? Agora, já ficou longo. Agora, como se calcula a inflação? Quando a gente fala calcular a inflação, na verdade, nós estamos calculando, né, delta é variação, né? Variação. Nós estamos calculando a variação de preços numa economia. Então, quando a gente diz índice de inflação, nós estamos abstraindo o cabedal econômico de ciência política, porque, na verdade, nós não sabemos se aquele fenômeno é inflação ou não. Na verdade, o que nós chamamos de índice de inflação é o aumento generalizado de preços. É a metrificação do aumento generalizado de preços. Se isso é inflação ou não, entra uma faculdade, faz um TCC, faz uma tese no mestrado, faz um doutorado e a gente vê se isso é inflação ou não. Mas se convencionou chamar o aumento generalizado do preço de índice de inflação. Índice de inflação é calculado a partir de uma cesta de produtos. O que é uma cesta de produtos? Eu posso falar, a inflação do arroz. Qual é a inflação do arroz? Olha, o quilo do arroz estava 10 reais. Hoje está 12. Né? Eu pego o preço de hoje, subtraio o preço anterior e divido pelo preço anterior. Né? Então, isso vai dar 0,2 vezes 100 é 20%. Então, a inflação, o índice de inflação do arroz é 20%. Mas nem só de arroz viverá o homem, parafraseando nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso falar que o litro da gasolina, vamos supor, estava 5, hoje está 6, certo? Eu divido por 5, então eu tenho que é 1 sobre 5. Isso aqui também é conhecido como 2 sobre 10, que também é conhecido como 20%. É isso? É 20%. 20%, certo? E, coincidência, tá? Mas, foi coincidência mesmo, eu não queria que fosse assim. Vamos supor a inflação do diesel, né? Vamos tentar fazer um número diferente. Vamos supor que o diesel estava 7. Hoje está 8. Vai dar a mesma coisa, quer ver? Então eu vou fazer de 7, eu estou fazendo o exemplo, né? 1 sobre 7, que eu não vou fazer essa conta de cabeça. 1 dividido por 7, 14%. 14,29%. Certo? E aí, mas se cada preço tem um valor diferente, como é que eu sei o índice de inflação? Aí você tem a cesta de produtos. O que é a cesta?
O instituto ou a pessoa que se dispõe a calcular a inflação faz uma lista de itens, certifica onde que vai coletar os preços, se o preço vai ser à vista, parcelado no cartão de crédito, e aí tem muita teoria para calcular como, mas você tem algumas, você tem no Brasil IBGE, a FIPE e a FGV, que tem índices consolidados, né, que elas já têm uma metria bem feita, né, uma metodologia bem feita, e aí eles calculam. O que é o peso, né, o W aqui, o que é o peso? Os pesquisadores, aí através de sociologia também, entendem quanto que pesa o consumo de arroz no orçamento da família. 25% do orçamento da família vai para consumir arroz, por exemplo. Então eu pego a variação do arroz, multiplico, pondero por 0,25, e aí eu tenho um índice final de preços, tá? Aí, já ficou uma bagunça aqui minha mesa de trabalho. Eu quero explicar para vocês por que a inflação pode... um índice pode estar, por exemplo, de 1% ao mês e você acha que está tudo muito mais caro que 1%. Porque nós temos os 3 principais índices brasileiros, né? O IPCA, o IGPM e o INPC. O IPCA e o INPC são calculados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Índice de preços ao consumidor amplo. Índice nacional de preços ao consumidor. Índice geral de preços. M. De mercado. Tá? Esse aqui é a Fundação Getúlio Vargas calcula. Esse é o mais antigo do Brasil, eu acho que o mais antigo é da FIPE. Mas a FIPE é só para a cidade de São Paulo. Então, acho que ele nem é usado como indexador. Tá? Indexador. Eu não vou entrar nesse tema hoje. O IPCA, ele é calculado sobre uma família hipotética. Isso é estatística. Eu pego uma cesta de consumo que, hipoteticamente, uma família média brasileira que ganha de 1 a 40 salários mínimos, eu não sei quanto está o salário mínimo, né? Mas vamos supor, eu não sei mesmo, desculpa, gente. Mas vamos supor que tá R$ 1.600, eu não sei, tá? Vamos falar 1.500 para não... Tá, vamos supor que tá 1.500 salário mínimo. Então, a família que ganha até 60 mil, caramba, é o Brasil inteiro. Enfim, ele pega o IPCA, e são mais ou menos 377 itens. Eles são revisados em uma certa periodicidade. Né? Eu tenho certeza que em algum momento se calculava tarifa de telefone fixo. Depois teve que se introduzir tarifa de internet. Né? Pode ser que entre streamings também daqui a pouco. Não sei. Mas são 377 itens. Mas aí que tá o pulo do gato. Não é no Brasil inteiro. Eles fazem esses cálculos e depois fazem a compilação em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Belém, Goiânia, Brasília, Vitória e Campo Grande. Tá? Mas não é em quase todo o Brasil. Mas eu tenho certeza que o peso sobre a população do Brasil é alta. Né? A ponderação. Tá? E ele é focado em demanda. É o preço ao consumidor. Tá? O Banco Central usa o IPCA para meta de inflação e a maioria dos contratos de título do Tesouro e indexação, que é correção monetária, não vou entrar em indexação agora, né? De correção monetária a gente usa IPCA, né? Eles usam IPCA. A gente não, porque eu não sou banqueiro, certo? Se usa IPCA. O IGP-M, ele é muito interessante. E às vezes existe deflação no IGPM. Ele também é considerado como índice dos aluguéis. Contratos de aluguéis normalmente usam IGPM. E às vezes ele dá negativo. Né? Então você tem que saber usar muito bem esse daqui, porque se você colocar no seu contrato de aluguel que ele é reajustado IGPM, pode ser que de um ano para o outro o aluguel que você recebe diminui 8%, como aconteceu recentemente, o índice de IGPM 12 meses. Tá? O IPCA e o IGPM tem o 10, 15, anualizado, aí são derivações de compilação de dados dentro de cada índice. E o IGPM ele é focado na cadeia produtiva. O IGPM ele tem tanta variação porque 60% do índice é calculado dentro de preços de atacado, e 30% no preço do consumidor e 10% coisas da construção civil. Eu não peguei quantos itens ele tem. Mais de 450 itens. Tá?
E aí, no IPCA você calcula até preço de passagem de avião. Tá? Então, ele é afetado pelo dólar, porque tem itens importados, né, o IPCA e esse tipo de coisa. Mas o IGPM é mais ainda porque ele pega commodities, né? Ele pode pegar commodities geral para a construção civil e para o atacado. Por quê? Porque quando você tem um choque do dólar, as empresas podem segurar o repasse de preços e as empresas podem amortecer um choque exógeno. No IGPM é direto no atacado, então ele é mais volátil. O INPC, na verdade, seria o que deveria importar para o Brasil, porque a maior parte do Brasil está aqui, né? Vamos supor exemplo, né? Porque desculpa, eu devia ter pesquisado. Mas... Exemplo, R$ 1.500. A maior parte do Brasil está aqui. R$ 7.500 ao mês, a maior parte, em média. Isso já é mais do que o PIB per capita brasileiro, gente. Então a maior parte do Brasil está aqui. Os bancos não vão te dar, muito difícil você conseguir um contrato que faça INPC. Mas você deveria olhar o valor da inflação de INPC, porque é a inflação de 1 a 5 salários mínimos. Né? De 1 a 5 salários mínimos, até R$ 7.500. Gente, a maior parte do Brasil está aqui. O Brasil está aqui. Deveria ser usado esse aqui. Tá? O INPC, veja, o IPCA é verdadeiro? É, mas ele é uma cesta de produtos de uma família que não existe. Que tem que pegar itens de quem mora recebendo auxílio do governo até quem ganha salário recebendo auxílio do governo também, né? Porque funcionário público ganhando acima do teto. 40 salários mínimos é acima do teto, gente. É acima do teto. Eu tenho quase certeza. Por quê? Bem, eu não vou fazer... Bem, eu acho que é acima do teto, 40 salários mínimos. Mas enfim. Que agora eu não lembro quanto que é o teto. Também esse teto aí tem mais furo que... Enfim. Então é isso, gente. Vocês entenderam aqui as escolas. Deem umas pesquisadinhas aí nas escolas para vocês entenderem o problema de como os empresários são acossados aí, de que eles não podem repassar o preço de uma mercadoria que ainda não chegou, mas na verdade eles têm, porque na teoria da empresa eu preciso repor o estoque. Você, como empresário keynesiano, neo-keynesiana, vai te ajudar a entender se eu devo investir ou não, investir na produção, tá? A neoclássica monetarista austríaca, a neoclássica vai te ajudar se você é trader, se você investe. Para você entender desequilíbrio de oferta e demanda até pelo preço dos juros, pra você entender isso também, tá bom? A monetarista austríaca é se você investe, mas só porque você quer manter o seu dinheiro. E se você estudar muito a escola monetarista, você parte do princípio que tem que comprar ouro e imóveis. Tá bom? O INPC deveria ser utilizado para o Brasil, mas é o IPCA que se utiliza. Então, se você ganha de 1 a 5 salários mínimos, quando você for fazer conta para pensar se um investimento vale a pena ou não para você, dê uma pesquisada no INPC. Porque o seu dinheiro perde valor na medida do INPC, na sua cabeça mesmo. Tá? Porque vamos supor, se o IPCA está 5%, mas o INPC está 7%, vamos supor, porque os alimentos subiram mais do que as passagens aéreas, por exemplo, ou se porque você não tem carro, então não tem porque você ficar olhando quanto está o diesel para você. Mas o aumento do preço do diesel ou da gasolina aumenta o preço do tomate. Sim, aumenta, mas o preço do tomate é o que você vai pagar. Então não precisa estar no seu índice. Porque é o que você vai pagar pelo tomate. Porque o tomate já está lá. Ou porque você não tem carro, você vai ter que buscar em Goiânia. Em Goiás, o tomate. Não. Tá certo? Então, deem uma olhada no INPC quando vocês forem se planejar para ver se aquele dinheiro tá caro ou barato para você. Ou, olha, eu não vou pegar uns juros de 10% ao ano porque eu prefiro... porque o IPCA tá me rendendo 12%. Esse título CDI tá me rendendo 12%, né? CDB a CDI tá me rendendo 12%. Mas aí, se você for ver, o INPC tá te comendo mais do que o IPCA. Não vale a pena. Porque se você ganha de 1 a 5 salários, olhe para o INPC, não olhe para o IPCA. Porque você não ganha de 1 a 40 salários. Em economia, saiba onde você está. Tá certo? Esse vídeo ficou mais longo do que eu gostaria. Mas é isso aí. Curtam, compartilhem. Compartilhem, gente. Tá? Comentem aí no canal também, nesse vídeo.
Assistam o vídeo da oferta e demanda, da lei da oferta e da demanda, que eu expliquei melhor isso aqui, de uma forma mais bonita, né, e mais longa. E é isso aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus.